tarde, boa noite. Na verdade, boa noite, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite. Espero que todos estejam bem, espero que tudo esteja tranquilo no início de mais uma semana para todos vocês. E hoje, mais uma vez, tento aqui trazer novas ideias, novas discussões, novos pontos relevantes para que a gente possa discutir aqui nesse projeto que eu venho desenvolvendo aqui no Instagram, né, apresentando nas plataformas já há algumas semanas. Né? A ideia de trazer algumas figuras, alguns elementos, alguns lembretes jurídicos, como é o nome do projeto, que possam ser interessantes, relevantes, importantes para o desenvolvimento da atividade acadêmica, profissional de todos vocês. A intenção, como sempre, é buscar informações, elementos, dados que estão na lei, que são relevantes, que são importantes, mas que nem sempre nós lembramos na prática do nosso dia a dia e que, de alguma forma, podem passar desapercebido e gerar consequências importantes e relevantes para todos nós da área do direito, do mundo do direito. Então, o que eu trouxe nos posts da última semana, que é exatamente o que eu quero trazer efetivamente aqui para esse nosso bate-papo de hoje, para esse nosso rápido encontro de hoje. Na semana passada, eu apresentei na terça-feira e na quinta-feira 2 posts distintos falando sobre 2 temas distintos que considero eu são bastante importantes e relevantes para essa nossa análise ou percepção do direito. O primeiro deles é uma questão muito importante e que transita em vários ramos, em várias perspectivas do direito, que é exatamente a possibilidade de se discutir a existência de um direito real de habitação em razão de uma questão de natureza sucessória. O que nós temos na lei, o que a lei traz e com o que nós podemos trabalhar nesse momento? O artigo 1831 do Código Civil, ele determina que, em havendo o falecimento de uma pessoa casada, tá? O 1831 fala só de pessoas casadas, já a gente fala de união estável. Mas, havendo o falecimento de uma pessoa, sendo ela casada, se ela deixar dentre os bens dela a serem inventariados uma única casa, um único imóvel com natureza residencial a ser inventariado, ou seja, um único bem imóvel com natureza residencial, nessa hipótese, nessa circunstância, esse bem, ele será destinado ao cônjuge sobrevivente, mas não como um elemento de propriedade, não que esse cônjuge sobrevivente vá ter a possibilidade de exercer sobre esse bem um direito de propriedade exclusivo. O que acontece em verdade é diferente. A lei diz, a lei determina, a lei estabelece que, sendo o único bem imóvel de natureza residencial deixado a ser partilhado, aquele cônjuge, ainda que ele não tenha direitos sucessórios efetivos sobre esse bem, aquele cônjuge, ele terá para si o direito real de habitação sobre aquele imóvel. E o que é esse direito real de habitação? Do que nós estamos falando? O que ele envolve? Qual é a sua amplitude? Em linhas bem simples, como o próprio nome diz, né? O direito real de habitação, ele garante ao seu detentor a possibilidade de que ele meramente resida nesse bem. É importante a gente lembrar aqui que o direito real de habitação é um direito real sobre coisa alheia, previsto lá no Código. E, entre outros direitos reais sobre coisa alheia existentes, lá no texto da legislação, como o uso, usufruto e por aí vai, o direito real de habitação, ele tem uma característica muito específica. A lei, ao garantir a esse indivíduo, a esse cônjuge, né, do falecido, que ele permaneça residindo nesse bem, ele oferece, de uma maneira bastante simples, o respeito à dignidade da pessoa humana desse indivíduo e também a garantia constitucional à moradia. Só que a gente não pode esquecer que, por mais redundante que possa parecer a frase que eu vou dizer agora, esse direito real de habitação, ele garante ao seu detentor exclusivamente o direito de morar, de habitar, de residir neste imóvel. Por que isso é importante?
Porque a lei, ela não autoriza, por exemplo, que o detentor desse direito real, ele possa, por exemplo, pegar esse imóvel, colocar esse imóvel para locação e viver dos benefícios decorrentes dessa eventual locação que ele venha a realizar. Não. A lei garante exclusivamente, que o detentor desse direito real possa residir nesse imóvel durante quanto tempo podem se estabelecer, pode se estabelecer a pergunta, mas durante quanto tempo? De regra, pelo texto do Código Civil, essa possibilidade do direito real de habitação, ele é um direito vitalício. Enquanto esse ex-cônjuge sobreviver, ele continua tendo o direito de residir nesse imóvel e aqui vem a pergunta que normalmente mais é feita nesse caso. Mas paga alguma coisa por isso? Não. Ele tem o direito real de habitação e ele vai exercê-lo de forma gratuita enquanto viver, pelo menos num primeiro momento. Qual é a grande ideia? Qual é a grande questão? O direito das sucessões, ele viabiliza, ele autoriza, ele confere a esse cônjuge sobrevivente a possibilidade de que ele venha a residir nesse imóvel, que, reitero, conforme os termos do artigo 1831 do Código, tem que ser o único imóvel de natureza residencial a ser inventariado, a ser partilhado, e esse indivíduo, notem, ainda que ele não venha a ser o dono desse imóvel em razão da sucessão, ainda que ele não venha a receber parte desse bem dentro da sucessão, a ideia do legislador é garantir que esse indivíduo que mora nesse imóvel, em razão do falecimento do seu cônjuge, continue lá morando, independentemente do fato ou da hipótese dele não ser o único proprietário sobre esse imóvel, independentemente do fato de eu ter, por exemplo, outros herdeiros que terão direito sobre esse imóvel, mas que efetivamente não poderão exercê-lo de forma plena através da posse efetiva sobre esse bem, em razão da existência de um direito real de habitação. Aqui, a gente tem algumas situações extremamente interessantes e delicadas para tratar. Porque notem, de um lado, a ideia do legislador, que nós não temos como negar, foi construída ainda no século passado, era uma ideia de que a gente tinha aquela modalidade de família muito específica, né? Que as pessoas tinham um único casamento, residiam todas no mesmo lar. Era aquela estrutura que antigamente, né, nós denominávamos de família margarina, né? Da propaganda de margarina, que era toda construída daquela forma clássica. Então, nessa ideia, o que aconteceria? Era quase que uma ordem natural das coisas lá no século passado. Agora, imaginem como é que é essa realidade nos dias atuais. Tá? Eu vejo aqui várias pessoas passando, agradeço a presença e o carinho de todos, mas notem, imaginem o seguinte, a situação que eu vou construir aqui. Uma pessoa que é casada com outra, tá? Num segundo casamento, que em um primeiro casamento teve 2 ou 3 filhos e agora encontra-se casada com uma outra pessoa. Imaginem que nessa situação, em razão do falecimento desse indivíduo, ele tenha 3 filhos e o cônjuge atual para partilhar essa única casa. Imaginem numa hipótese simples que, no final das contas, eu tenha que dividir hipoteticamente a casa, ou o seu valor, por assim dizer, em 4 partes. Tá? Que seria, nessa teoria, nessa história que eu estou trazendo aqui para vocês, desse cônjuge atual e dos 3 filhos. Ou seja, o cônjuge atual, né, na hipótese que eu estou criando, ele teria direito, em tese, nessa história que eu acabo de criar, a 25% do imóvel. Porém, ainda que ele tenha, nesse exemplo, apenas 25% do imóvel, ainda que ele seja proprietário de apenas 1/4 desse imóvel, ainda que eu tenha outras 3 pessoas que são proprietárias dos outros 3/4 desse imóvel, a lei garante a esse indivíduo, a esse cônjuge sobrevivente, a possibilidade de residir nesse imóvel de forma gratuita, independentemente de qualquer outra discussão. Exatamente em razão ou em decorrência da garantia trazida lá no artigo 1831 do Código Civil, que determina, que garante a esse sujeito o que eu acabei de denominar aqui para vocês,
de direito real de habitação. O que é interessante ainda nesse tema, né, ainda sobre essa questão trazer, é lembrar, é considerar que o Código Civil hoje, o atual Código Civil, ele não fala expressamente desse direito real de habitação em favor daquelas pessoas que vivem em união estável. No entanto, nós temos uma lei que é anterior ao Código Civil atual, que é a Lei 9278 de 96, que tratava da ideia da união estável e das consequências da união estável, e essa lei expressamente garante a quem vive em união estável esse direito real de habitação. E dentro desse direito real de habitação, também garantido a quem vive em união estável, nós vamos poder ter aqui uma discussão extremamente interessante, que é, e normalmente a gente não lembra disso, né, na faculdade ou logo depois que se forma, mas notem, nós temos uma lei que é posterior ao Código Civil, que é de 2002, que trata de um tema que também é tratado pelo Código Civil, mas que, como o Código Civil não a revogou expressamente e não tratou de todos os pontos que ela tratava, que ela se deteve no seu conteúdo, ainda hoje, essa lei de 96 continua tendo um pedacinho dela. Mas ela continua tendo um pedacinho que continua podendo ser exigido, continua podendo ser aplicado. Então, qual é o grande cuidado que nós temos que tomar aqui? Não esquecer que, hoje, a lei garante a possibilidade de que, através do tal do direito real de habitação, que o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, se for partilhar um único bem imóvel que era utilizado como uma característica de residência familiar, ele possa manter esse bem consigo, ainda que não seja o proprietário integral desse bem, mas ele pode exercer esse direito real de habitação, ou seja, ele pode morar nesse imóvel sem qualquer pagamento, de forma, pelo menos num primeiro momento, indefinida. É claro que o direito real de habitação, ele gera uma série de desdobramentos, uma série de discussões, né? Só para vocês terem uma ideia. A previsão trazida no artigo 1831 do Código Civil, ela é muito parecida, como disse, com o artigo 7º da Lei 9278 de 96, que fala da união estável. Porém, a Lei 9278, lá no artigo 7º, ela traz algumas variáveis pequenas, mas algumas variáveis um pouquinho diferentes daquelas trazidas pelo direito real de habitação no Código Civil para o cônjuge. E aí, hoje já se discute, por exemplo, se eu posso aplicar as mesmas regras para o direito real de habitação dos cônjuges, ou melhor, dos companheiros, sob os mesmos parâmetros que a lei estabelece esse direito real de habitação para os cônjuges. Enfim, de qualquer forma, o importante é a gente notar e considerar aqui que existe esse direito real de habitação e que, numa hipótese, numa situação de dissolução de casamento ou de união estável, em razão do término desse casamento ou união estável, o cônjuge sobrevivente tem a possibilidade, tem o direito de manter-se residindo nesse imóvel que tem a natureza residencial, desde que seja o único dessa natureza a ser partilhado, né? Independentemente da existência de outros herdeiros nessa mesma situação. Então, essa era a ideia apresentada, trazida lá no primeiro post que eu apresentei, né, que eu trouxe na última semana, né, o post da terça-feira. Em seguida, na quinta-feira, eu trouxe uma outra figura, uma outra discussão que normalmente os meus alunos se lembram, né? Quem foi meu aluno de direito das sucessões lembra disso, porque é um tema que a gente bate bastante durante as aulas, mas que é um tema relevante, porque normalmente nem todo mundo na sociedade, no nosso dia a dia, se lembra dessa informação. A lei traz, de forma específica, lá em direito das sucessões, qual será ou como se dá a ordem de vocação hereditária, ou seja, quem serão os herdeiros de uma pessoa que venha a falecer. E a lei estabelece uma fila, uma ordem, obviamente, como diz o próprio nome. E nessa estruturação, a lei coloca lá no artigo 1829 basicamente a seguinte ideia, que, de regra, quem serão os herdeiros de uma pessoa? Os descendentes
e talvez o cônjuge, dependendo de uma série de circunstâncias. Não havendo descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não havendo ascendentes, o cônjuge exclusivamente. E aí, se eventualmente essa pessoa que veio a falecer não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, o quarto dessa fila, a quarta bloco de pessoas que entrará nessa condição de herdeiro, será exatamente a figura dos parentes em linha colateral até o quarto grau. Nessa estrutura de parentesco, o primeiro grupo de pessoas que entra dentro desse bloco de parentes colaterais até o quarto grau são os irmãos, que tecnicamente são parentes colaterais de segundo grau. Tá? Normalmente, quando a gente fala de parentesco, gera uma grande discussão para tentar entender toda essa estrutura, mas, enfim, aqui o objetivo desse bate-papo é bem específico. Então vamos lá. Qual que é a figura? A lei fala, portanto, que não havendo, como disse, nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, qual é a consequência? Que os próximos da fila são os parentes em linha colateral. Primeiro, segundo grau, depois terceiro grau, depois quarto grau. Perdão. Os parentes em linha colateral de segundo grau, então os primeiros desse bloco de herdeiros que a lei determina, são os irmãos. Só que o legislador, ele, em razão de uma série de elementos e requisitos muito fortes e presentes naquela época, ao tempo da redação do texto em que nós estamos falando aqui, ele determinou que haveria uma distinção na forma como eu faria a divisão patrimonial da herança entre os irmãos. Ou seja, o que o legislador está trazendo? Ele está dizendo simplesmente o seguinte, que se uma pessoa falece e ele tem apenas irmãos como seus herdeiros, tá? Reitero, não tendo nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, qual é a consequência? Que esses irmãos serão os herdeiros. Só que a lei estabelece uma forma de cálculo diferenciada para o recebimento dessa herança por esses irmãos. A lei fixa, em linhas bastante simplórias, a seguinte ideia, de que quem é irmão bilateral, ou seja, irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe, pensando naquela estrutura clássica, mais uma vez, tá? A gente sabe que hoje em dia, em razão da questão da multiparentalidade, essa hipótese ela pode ganhar contornos um pouco mais delicados. Mas, essencialmente, a lei diz que, na hipótese em que eu tenha uma situação em que os irmãos que irão dividir a herança do irmão falecido, então, os irmãos que dividirão a herança do irmão falecido, esses irmãos, sendo irmãos bilaterais, portanto, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles recebem o dobro do que receberão os irmãos que são filhos ou só do mesmo pai ou só da mesma mãe. Ou seja, a lei ela cria um critério diferenciado pensando, num primeiro momento, numa ideia que, reitero, é uma ideia daquela época, em que o código foi redigido, tá? Mas uma ideia de que, em teoria, os irmãos bilaterais, portanto, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, teriam uma maior proximidade entre si. Razão pela qual se desenvolveu essa estrutura sucessória em que os irmãos bilaterais recebem mais da herança em razão do falecimento de seu irmão do que os irmãos unilaterais. Isso, tecnicamente, o texto da lei ele é até um pouco mais complicado, de uma certa forma, porque o texto da lei, ele estrutura da seguinte maneira, que os irmãos unilaterais receberão a metade do que receberem os bilaterais. Obviamente que o cálculo será exatamente o mesmo, mas qual é a ideia aqui? Isso vai exigir do sujeito que estiver trabalhando, desenvolvendo a sua atividade nesse inventário, um cuidado maior. Porque a gente tem uma tendência a acreditar que irmãos são iguais e dividem da mesma forma. Só que não é isso que a lei determina. A lei é expressa em afirmar que os irmãos bilaterais recebem mais do que os irmãos unilaterais. E aqui tem uma
outra situação que ela acaba sendo um desdobramento dessa ideia, mas ela é extremamente delicada na hora que você vai ler o texto da lei. Porque se a gente for seguir, a lei continua dizendo que entre os irmãos, ou melhor, entre os parentes em linha colateral, se eu não tiver parentes de segundo grau, que são os irmãos, eu vou para os parentes de terceiro grau. E pela lei, os parentes de terceiro grau seriam os sobrinhos do falecido e os tios do falecido. A lei estabelece uma regra que os sobrinhos recebem antes dos tios, ou seja, se eu tiver sobrinhos, sobrinhos e tios do falecido, os sobrinhos recebem e os tios são afastados. Mas notem, e esse é o ponto que muitas vezes a gente também acaba deixando passar, e é isso que eu tento auxiliar aqui nesses nossos encontros. A lei fala também que se todos os herdeiros a receberem a herança forem sobrinhos do falecido, os sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, portanto, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, os sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, recebem o dobro do que recebem os sobrinhos, filhos de irmão unilateral. O mesmo critério, o mesmo parâmetro lógico que o legislador estruturou, que o legislador criou para definir como os irmãos vão receber a herança em caso de falecimento de um dos seus irmãos, obviamente, ele trouxe esse mesmo critério lógico para a hipótese dos sobrinhos. Então, aqui é um outro cuidado. Se o sujeito que faleceu, ele não tem nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge. Ele não tem irmãos, mas ele tem vários sobrinhos. Se forem 10 sobrinhos, por exemplo, eu não vou automaticamente pensar que eu vou pegar o valor que o sujeito que faleceu deixou e dividir por 10. Porque, eventualmente, se entre esses sobrinhos eu tiver sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais e sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais, a forma pela qual eu farei essa divisão será diferente. Os sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, recebem mais do que os sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais. Essa é, por exemplo, uma das situações, um dos cuidados que eu acho extremamente importante a gente lembrar. Reitero aquilo que sempre falo, nas nossas conversas aqui pelas redes sociais, ou com os meus alunos, ou com as pessoas com quem eu tenho contato trabalhando, tratando, discutindo questões de direito, mas não se esqueçam, direito das sucessões é uma matéria muito difícil, muito complexa, muito técnica. E se você não tem o devido cuidado, corre-se o risco de você cometer equívocos extremamente perigosos, extremamente delicados. Como no caso em análise aqui. Imaginem se o sujeito falece, como no exemplo que eu trouxe, deixa lá 5 irmãos, sendo que desses 5, 2 irmãos são bilaterais e 3 unilaterais. A forma de divisão será diferente. Eu não vou dividir por 5, eu vou dividir por 7. E desse montante, os 2 irmãos bilaterais eles receberão o equivalente a 2x e os 3 irmãos unilaterais receberão o equivalente a x. Eu vou pegar o montante da herança, pegarei o montante da herança, dividirei por 7, não por 5, que é a quantidade de irmãos, mas por 7, e atribuirei o equivalente a uma fração dessas para cada um dos irmãos unilaterais e 2 frações dessas aos irmãos bilaterais. É um cuidado que a gente tem que tomar. É um erro que nós não podemos admitir. Tá? E aqui eu vejo vários amigos, vários colegas aqui passando. Eu sei que alguns trabalham efetivamente com o direito das sucessões, têm essa... cuidam dessa vertente nas suas atividades profissionais e tudo mais. Então, tenham muito cuidado, muita atenção. Aquela história que a gente ouve que direito das sucessões é só pegar o patrimônio do morto e dividir, é algo que é extremamente equivocado. E quem tem o cuidado, quem gosta de direito das sucessões, sabe quão complexa é a vida daquele que tem por atribuição cuidar de questões vinculadas a direitos sucessórios. Então, hoje, nesse nosso
bate-papo, eu trouxe aqui duas questões básicas para a gente lembrar. A primeira, discutir, analisar, entender um pouco do direito real de habitação, que, reitero, é garantido na lei, tanto no Código Civil para quem é casado, como na Lei 9278 de 96, no artigo 7º, para quem vive em união estável, com relação àquele bem imóvel de natureza residencial, que seja o único, com essa característica dessa natureza, a ser partilhado em razão do falecimento de um indivíduo. E o segundo elemento, a segunda hipótese, é o direito sucessório a ser compartilhado entre irmãos, e no caso também sobrinhos, como a gente discorreu aqui. Se eu estiver falando de direito sucessório e os herdeiros são só irmãos do falecido, eu tenho que analisar se esses irmãos são todos irmãos unilaterais ou bilaterais, ou seja, irmãos unilaterais, filhos só do mesmo pai ou só da mesma mãe, ou irmãos bilaterais, filhos tanto do mesmo pai quanto da mesma mãe. Porque, nesse caso em espécie, a lei determina que a forma da divisão desse patrimônio será diferente. Os irmãos bilaterais recebem o dobro daquilo que recebem os irmãos unilaterais. Essas eram as duas ideias que eu queria trazer para vocês no início da noite de hoje. Esses eram os dois temas centrais dos posts que eu coloquei, que eu disponibilizei na última semana. Quem gostou, compartilhe. Se tiver dúvida, manda dúvida. Eu tento responder na medida do possível, dentro de todas as atribuições que a gente tem para fazer, e a gente tenta organizar de uma certa maneira para conseguir atender a tudo isso. Sei que tenho débitos com alguns alunos, tenho coisa ainda para entregar, encaminhar, mas sei também que tem gente aqui que eu estou vendo passar que tem débito comigo, hein? Débitos jurídicos, né? Vou aproveitar aqui que eu estou vendo um que está devendo um negócio aqui, a gente aproveita, né? Não é porque o cara virou pai, viu, doutor Eduardo Silvano? Fica aí apresentando a filha nas redes sociais para todo mundo e tudo mais, que ele está livre de cumprir as obrigações que contraiu com os colegas, viu? Eu estou esperando aqui um artigo que nós íamos escrever juntos. E sim, Du, você me conhece o suficiente. Farei a cobrança sim, no mundo virtual para todo mundo saber, cara. Não tem como escapar. Deixa eu ver aqui, Tiago mandou uma pergunta. Não haveria uma inconstitucionalidade nessa distinção de partilha entre irmãos? Tiago, em teoria, a lei fala que existe uma necessidade de igualdade, ou ela impõe isso, lá no 227 da Constituição, em sede de filhos. Eu não posso ter distinção entre os filhos. Mas a lei não fala da existência de uma distinção entre irmãos. Então, ainda que exista algum tipo de questionamento nesse sentido, hoje o entendimento mais consolidado é que esse ponto ele não atenta contra a constitucionalidade. Ainda que a gente possa discutir uma série de desdobramentos em razão disso, se é possível ou não, se é válido ou não, se é correta ou não essa distinção de recebimento no montante da herança. Mas, por enquanto, ela continua prevalecendo, tá? A gente pode, sim, discutir muito dessas questões. Hoje, o direito das sucessões, ele é extremamente complexo, como disse, mas vem suscitando uma série de discussões, questionamentos mais aprofundados. Tanto que uma parte da doutrina sustenta, e eu me coloco nessa condição, acho que o direito das sucessões é necessariamente uma das áreas do direito civil que mais precisam de uma reformulação, um cuidado novo. Mas, num primeiro momento, isso ainda é delicado. A gente ainda vai ter que esperar um tiquinho para que isso venha a acontecer. De qualquer sorte, gente, era mais ou menos isso, então, que eu queria trazer para todos e todas. Pretendo amanhã e na quinta trazer novas discussões, novos pontos para a gente dialogar na próxima semana. Reitero a vocês que compartilhem essas ideias com os amigos, com os colegas, exatamente porque considero que isso possa ser importante para a comunidade acadêmica e para a comunidade jurídica como um todo. E reitero mais uma vez aqui, como disse, quem gosta de direito das sucessões, se interessa por direito das sucessões, o meu livro novo já está em pré-venda, tá? Quem tiver interesse, é sobre colação e sonegados, uma parte bem específica do direito das sucessões, mas já está em pré-venda, o link está lá na bio. Eu tento fazer essa parte, mas eu tenho uma dificuldade enorme que eu não sei fazer isso, eu não sei fazer propaganda, mas tomei bronca esses dias porque eu não faço isso, então vou tentar fazer aqui. Link está lá na bio, pelo que me disseram é assim que fala, mas
livro novo, Editora Foco, lançamento oficial deve ser daqui a algumas semanas, né, mas já está em pré-venda, já está bonito, pronto lá, adorei a capa. Espero que vocês gostem do livro, do conteúdo e que possa ajudar a todos vocês. Certo? Muito bom ver todos vocês aqui, vejo vários amigos aqui, várias pessoas queridas, pessoas de quem eu sinto saudade porque não as vejo mais, ex-alunos, pessoas tão importantes, né? Amigos, colegas, professores que passaram por aqui, saudades de vocês também, viu? Vejo aqui vários ex-alunos aqui, não dá para nomear todo mundo, que senão eu não tenho essa capacidade de fazer isso ao mesmo tempo, né? De olhar e falar aqui, né, no mundo virtual. Mas um fortíssimo abraço a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Yara, Amandinha, Thalita. Só porque está acabando, o Sandro chegou também. Vanessa. Várias pessoas aqui. Não vou conseguir falar nome de todos, mas muito obrigado mesmo por acompanhar aqui. A ideia, como eu sempre digo, os meus alunos estão acostumados com isso, né? Como eu sempre digo, a ideia é tentar compartilhar com vocês algumas informações, algumas figuras, contextos técnicos, jurídicos que possam ser relevantes para vocês, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional, mas atrelados ao direito. Espero que possa ajudar, espero que seja relevante, que esteja sendo relevante, que vocês possam assimilar essas informações que eu tenho apresentado nos posts para vocês e que isso possa ajudá-los de qualquer maneira. Como sempre eu digo, sigo aqui à disposição de vocês. Um forte abraço a todos, um beijo a todos, muito bom tê-los aqui e prometo fazer o possível para que amanhã a gente tenha publicação nova, na quinta também e segunda-feira que vem eu estou aqui de novo para a gente bater papo e tentar aprender um pouco mais sobre direito civil, sobre temas relevantes e temas importantes. Tá certo? Um forte abraço a todos, um beijo a todos. E como eu faço para os meus alunos de graduação, mini corações para todos. Tá? Corações, corações e corações. Beijo, gente. Até!